Olá pessoal, aqui é o Wagner. Eu vou estar dando agora aí uma introdução à lógica, tá? Raciocínio lógico. Então vamos lá. Então os fundamentos aí da lógica. Então primeiro vamos definir aí o que seria uma proposição. Então definir aí, saber, né, o que é uma proposição é a base aí de, digamos assim, do raciocínio lógico. Então vamos lá. Uma proposição é toda oração declarativa que admite um e somente um dos valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Então segue aí alguns princípios fundamentais da lógica. Primeiro princípio, o princípio aí da identidade, diz o seguinte: uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa, né? Então é uma coisa bem intuitiva. Então, às vezes, por ser bem intuitivo, ele é pouco falado, tá? Então vamos aí ao segundo princípio, que é o princípio aí da não contradição, que diz o seguinte: uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, tá ok? E o último princípio aí é o princípio do terceiro excluído. Ele diz o seguinte: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Ou seja, não existe uma outra possibilidade, tá ok? Vamos agora aí definir o que seria proposições compostas, né? Então, proposições compostas são proposições declarativas formadas por duas ou mais proposições simples, que são ligadas através de conectivos e ou se então, ou se somente se só se. Vamos definir agora o que seria aí sentença aberta. Então, sentença aberta é aquela sentença simples cujo resultado, ou seja, o valor lógico é verdadeiro ou falso, é desconhecido, por conter um elemento aí indefinido ou por conter aí variáveis, né? Conter aí incógnitas, tá? Então, por exemplo, aí, exemplos de sentenças abertas: x maior que 2. Então, esse é um exemplo de sentença aberta, já que tem aqui a variável x. E outro exemplo aí é: ele é jogador de futebol, né? Então surge aí o questionamento: ele quem, né? Como não sabemos que é algo indefinido, né? Então também aí torna-se uma sentença aberta. Vamos aí um exercício. Então, das frases abaixo, vamos dizer aí quais são proposição e quais não são. Então, vamos lá. Primeira, diz o seguinte: fulano é um ótimo professor. Isso aí é uma proposição ou não? Lembre-se, proposição, ela tem um e apenas um dos valores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. Não pode ter um outro valor. Então, por exemplo, quando eu digo fulano é um ótimo professor, né? Então surge o seguinte questionamento: fulano quem? Então, por esse fato de não saber quem é, né? Pode ser alguém ou um outro alguém, né? Então aí ela entra em contradição com o princípio do terceiro excluído, né? Então logo dizemos aí que essa frase aí é uma sentença aberta, ou seja, não é uma preposição, não dá para dizer com certeza que ela admite apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então torna-se aí uma sentença aberta, né? Algo indefinido. Vamos para a próxima. 3 mais 4 é igual a 15. Isso é uma proposição? Sim, né? Então você vê aí que ela é bem definida, né? Admite apenas um dos valores lógicos, aí no caso admite o valor lógico aí falso, né? Então você lembra que a proposição é uma oração, né? Uma oração declarativa, e pelo fato de ser uma oração, ela tem o que? Sujeito, tem verbo, tem predicado, tá? Então, por outro lado, você vê que a recíproca não é verdadeira. Quando digo aqui, ó, fulano é um ótimo professor. Então, fulano aí é o sujeito, então a gente vê que é o sujeito, apesar de ser uma oração, ela não é uma proposição, né? Ou seja, uma proposição é uma oração, mas não significa que uma oração seja uma proposição. Aqui no caso, 3 mais 4 igual a 15 é uma proposição, e no caso é uma proposição falsa. O valor lógico dela aí é falso. Vamos à próxima. Então temos aí 3x mais 1 igual a 8. Isso aqui é uma proposição? Não, né? A gente já viu que por conter uma variável, né? Então a gente acaba aí não podendo aí julgar o valor lógico aqui dessa proposição. Ora ela é falsa, ora ela é verdadeira, né? Então ela acaba entrando aí entrando em contradição com um dos princípios, aí no caso o princípio do terceiro excluído, né? Então aí é uma sentença aberta. Então próxima diz o seguinte: esse símbolo aqui significa qualquer que seja, né? O para todo x. Então qualquer que seja o valor de x pertencente aos números naturais, x mais 3 é igual a 15. Então isso aqui é uma proposição? É uma proposição, né? Observe que agora ele está dizendo a cara do x.
Então, toda vez que eu uso um quantificador, isso aqui é um quantificador universal, né? Tudo, né? Qualquer que seja. Então, toda vez que eu uso um quantificador, a sentença acaba se transformando aí em uma proposição, né? Então, agora, como eu sei a cara do x, então isso aqui é uma proposição. Nesse caso, né, ele está dizendo que todo x, né? Então, como é todo x, aí seria uma proposição aí falsa, né? Qualquer que seja o valor de x, então é falso. Na verdade, existe apenas um x que torna isso verdade. Próximo. Então, esse símbolo aqui é o símbolo aí existencial, quantificador existencial. Então, ele diz o seguinte: existe um x pertencente aos naturais, tal que x mais 3 é igual a 2. Isso é verdade? Aliás, isso é uma proposição? É uma proposição, né? Ele está dizendo aqui a cara do x. Então é uma proposição que nesse caso é uma proposição verdadeira, né? Existe apenas um x. Vamos para a próxima. A frase é a seguinte: essa frase é falsa. Isso aqui é uma proposição? Não, né? Por que não é proposição? Observe que ela fere o princípio da não contradição, né? Ela fere um dos princípios, né? Ela fere o princípio da não contradição aí. Por quê? Observe o seguinte, que essa frase aqui, para ela ser verdadeira, ela teria que ser falsa, tá ok? E se ela é falsa, ela teria que ser verdadeira. Então ela entra em contradição, né? Então isso aqui a gente diz que é um paradoxo, né? Para ela ser verdadeira, teria que ser falsa. E se ela for falsa, ela teria que ser verdadeira. Então aí temos um paradoxo. Aproveitando aí, vamos resolver essa questão aí, em concurso 2011 da Polícia Civil. Então a questão diz o seguinte: ela manda marcar aí qual das opções abaixo, qual das frases abaixo é uma proposição. Então vamos lá. A letra A diz: que grande investigação. Isso é uma proposição? Não, né? A gente já viu que proposição é algo aí, é uma oração declarativa, né? Então aqui a gente tem uma frase aí que é exclamativa, então não é uma proposição. A letra B, temos uma frase aí interrogativa, né? Então também pela definição a gente já sabe que também não é uma proposição. Letra C, siga aquele veículo, também não é uma proposição, porque temos aí uma frase imperativa, né? Vamos aí à letra D, todo delegado de polícia é bacharel em direito. Então aqui a gente tem uma proposição, né? Já que você vê que ela é bem estruturada, segue a definição, né? Tem apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, que aqui no Brasil eu acho que é verdadeiro. E ela tem aí, né, tem tudo, né? Tem o verbo, tem o sujeito, né? Tem predicado, tem tudo. Então ela está bem definida. Então logo aí seria a letra D, né? A letra E aí não seria proposição. Você vê aí que é algo bem definido, né? É apenas aí uma opinião. Então aí a gente fica com a letra D. Próxima questão. Um argumento é determinado aí como tautológico quando? Então essa questão aí, ela caiu aí no concurso de agente. Então vamos às opções, né? Agente aqui para o concurso de agente de Alagoas, de Maceió. Então olha só as opções. Então a letra A diz que um argumento aí tautológico, ele apresenta em sua tabela verdade apenas valores verdadeiros. Já a letra B diz que é composto por apenas sentenças abertas. A C diz que tem apenas sentenças fechadas. A letra D diz que é um argumento formado por no mínimo 3 premissas e uma conclusão. Já a letra E diz que é uma conclusão, o argumento tautológico é quando tem aí a conclusão válida. Bom, então é apenas uma questão teórica, apenas uma questão aí de definição, né? E a gente sabe aí que a definição de um argumento tautológico seria a letra A. Ou seja, tem apenas valores verdadeiros aí na sua tabela verdade, tá ok? Então ficamos aí com a letra A. Basta saber a definição, né? Então a parte bem teórica. Próxima questão também caiu aí no concurso de agente agora de 2012. Então vamos lá, ela diz o seguinte: considere as seguintes frases abaixo. Primeira frase diz o seguinte: ela foi a melhor atriz do mundo em 2012. Segunda, x mais y é um número racional. Terceira, Marcos Pereira foi o secretário de Educação do Estado de Alagoas em 2011. Então ele manda aí marcar a única opção verdadeira, né? Então observe que nas opções ele está falando apenas aí de sentenças abertas, ou seja,
Se a gente souber aí a definição de sentenças abertas, a gente aí resolve a questão, né? Então, o que seria uma sentença aberta? Então já foi definido, né? Sentença aberta, a gente viu que é uma frase, né, indefinida que contém variável, né, ou letra, né, algo indefinido. Então vamos lá. A primeira diz: ela foi a melhor atriz do mundo em 2012. Bom, ela quem? Então surge esse julgamento, né? Ela quem? Então é algo indefinido. Então a primeira frase aí seria uma sentença aberta. A segunda diz: x mais y é um número racional. Mas x mais y é um número racional dependendo do x e do y, né? Então, como a gente não sabe qual é o valor do x nem do y, né? Por conter variáveis, acaba ficando algo aí indefinido, né? Então, temos também que a segunda frase é uma sentença aberta. A terceira diz que Marcos Pereira foi o secretário da Educação do Estado de Alagoas em 2011. Então, você vê que é algo bem definido, onde tem sujeito, verbo e predicado, né? Então, aí segue aí uma oração declarativa, ou seja, uma proposição. Então a terceira frase aí é uma proposição, né, ou seja, uma sentença fechada. Então apenas a 1 e a 2 são exemplos aí de sentença aberta, ou seja, ficamos com a opção, qual seria a opção 1 e a 2? A letra A, né? Então a opção correta aí seria a letra A, tá ok? Então pela definição de sentença aberta temos aí a letra A. Mais uma definição. O que são proposições aí categóricas? Proposições categóricas são proposições em que existe uma relação entre atributos que denotam conjuntos com as próprias proposições, né? Então, quando falamos aí em proposições categóricas, elas de certa forma vão estar associadas aí ao conjuntos, ao uso de diagramas. Então, observe como. Então, quando falamos em proposições categóricas, na verdade, estamos falando em proposições formadas com os termos todo, algum, nenhum e derivados desses, tá? Essas são as formas mais comuns. Vamos ver abaixo algumas delas. Então tem o seguinte, ó, todo A é B. Então isso aí é uma proposição categórica. Mais uma. Nenhum A é B. Algum A é B. E a quarta aí, algum A não é B. Então esses são exemplos aí de proposições categóricas. E todas essas proposições a gente pode associar de alguma maneira aí ao uso de conjuntos, né? Ao uso de diagramas. A gente vai ver isso mais na frente como é feito. E usando esse diagrama a gente vai ver que isso vai facilitar muito aí na resolução de questões. Então vamos lá. Então observe aqui um resumozinho da representação aí dos quantificadores e o uso de diagramas. Então a gente tem aqui os quantificadores, né, do tipo universal e do tipo aí particulares, né? Então universais são do tipo todo, nenhum, né? Então tá aqui o símbolo representando aí um quantificador todo, né? Ou seja, aquele símbolo lá que a gente já viu. Qualquer que seja, todo. Temos aqui nenhum, né? O ezinho contrário aí com risco. Então aqui um exemplo de proposição categórica que representa aí esse símbolo, por exemplo. Todo P é Q. E aqui tá a correspondência aí no conjunto, né, com o uso de diagrama, né? Ó, todo P é Q. Então serve que P aí é um subconjunto de Q. Qualquer elemento que eu pegar aqui dentro do P obrigatoriamente vai estar dentro do Q. E temos aí a equivalência lógica, né? A condicional P, Q, né? Se P, então Q. Então temos aqui os universais, outros exemplos, nenhum, né? Temos aqui a P, então não Q, né? Temos que esse tio aqui significa a negativa de Q. Tá aqui a representação no diagrama. Nenhum P é Q, né? Não tem como a gente pegar um elemento aqui em P, ele não tem como estar em Q. Temos aqui os particulares, né? Algum existe, né? Existe pelo menos, existe algum P que é Q. Tá aqui a representação na intersecção dos conjuntos. Então temos aqui a equivalência lógica, né? Seria esse, ó, P e Q, né? O izinho, né? Então temos que esse V virado é o I, né? Aqui está dizendo P e Q, P e Q, né? Ou seja, tem que estar nos dois ao mesmo tempo, né? Em ambos, simultaneamente, P e Q, né? Então temos aí a intersecção. Temos outros aí, ó. Algum P não é Q, né? Então tá aqui o X aqui, ó. Algum P não é Q. Temos aqui a representação, ó. P e não Q, né? A gente já viu aí que esse símbolo, né, aqui
o tiozinho representa a negativa de Q. Então vamos aproveitar e resolver aí mais uma questão. Questão do seguinte: dizer que a afirmação todos os bombeiros são socorristas é falsa. Você dizer que essa frase aí é falsa, do ponto de vista lógico, equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. Então tá aí as opções. Então na verdade ele está pedindo aí pra gente negar essa proposição, né? Achar a negativa dela, dizer que ela é falsa. Negando o falso, a gente tem o que? Uma proposição verdadeira. Tá ok? Então ele está pedindo para a gente negar isso. Como ele quer aqui a proposição verdadeira, então ele está pedindo para negar essa proposição inicial. Então vamos fazer a negativa dela. Então olha só, temos aí um exemplo aí de proposição categórica, né? Todos os bombeiros são socorristas. Então temos aqui o termo todo, né? Então se trata aí da negativa de uma proposição categórica. Como é que a gente nega uma proposição categórica? Então vamos ver. Lembre-se quando a gente falou de proposição categórica, a gente falou aí dos quantificadores, né, universais e dos quantificadores particulares. Então, para negar, temos o seguinte: quando a gente nega um quantificador universal, uma proposição que tem um quantificador universal, a gente vai achar uma proposição que vai ter um quantificador particular. E vice-versa, quando a gente nega uma que tem um particular, a gente vai chegar em uma que tem um quantificador universal. Então, negando aí o universal, a gente chega no particular. E negando aí o quantificador particular, a gente chega no universal. Então a negativa dessa proposição aqui seria o que? Então vamos lá. Então observe que essa proposição é do tipo todo A é B. Então qual é a negativa de todo A é B? A negativa é todo A é B, ou seja, a negação de todo A é B é dizer que algum A não é B. Ou dizer que pelo menos um A não é B, né? No mínimo um A não é B. Então tem vários, digamos assim, maneiras de dizer que algum A não é B, né? A gente pode dizer algum A não é B, pode dizer pelo menos um A não é B, no mínimo um A não é B. Então assim a gente resolve a questão, né? Então sério, todos os bombeiros são socorristas. Então pelas opções, né, a gente tem aqui a letra B que ela está falando aqui pelo menos, né? Então a gente vê aqui, ó, todo A é B, a negativa disso é dizer pelo menos um A não é B. Ou seja, a gente ficaria aí com a opção B, né? A negativa de todos os bombeiros são socorristas é dizer que pelo menos um bombeiro não é socorrista. Ó. Observe aqui, a negativa de todo A é B é dizer aqui que pelo menos um A não é B, tá? Então ficamos aí com a letra B. Então a letra B é a resposta correta. Vamos a mais uma questão. Também caiu aí no concurso de agente. Então segue aí os enunciados. Primeira frase diz o seguinte: João ama Maria e Joana. A segunda: alguns universitários não são cientistas. A terceira: se chover, então molha a rua. E a última: o cego tem um chapéu vermelho ou o cego tem um chapéu branco. E ele pergunta aí, ó, quais delas aí são proposições categóricas, né? Então ficou fácil. Mais uma questão teórica, né? Então basta saber a definição de proposições categóricas. A gente já viu que as proposições categóricas, nelas aparecem os termos, né? Tudo, algum, nenhum. Então você, quando olha nas opções, você vê que apenas a 2 aí aparece esses termos. No caso aqui, alguns, né? Alguns universitários. Então aparece o termo alguns, então se trata de uma proposição aí categórica, né? Então temos apenas a 2 aí, que seria a letra B. Tá ok? Letra B seria a opção correta. Vamos para a próxima. Mais uma questão aí que caiu no concurso de agente. Então vamos lá. Dada a sucessão de valores da figura abaixo, qual é a opção que corresponde ao valor de x? Então temos essa sequência 4, 5, 7, 11, 19. E ele pergunta aí quem seria o valor de x. Observe só. Temos a seguinte sequência. Observe que do 4 para 5 a gente tem uma diferença de quanto? De 1, né? Já do 5 para o 7 a gente tem uma diferença de quanto? De 2, né? Ou seja, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 4 dá 11 e 11 mais 8 dá 19. Então a gente achou aqui a diferença entre um termo e o outro termo seguinte. Então tá aí. Agora observa a diferença. Então aqui a gente teve uma diferença, né, do 4 para o 5 de 1. Depois para achar o próximo a gente teve uma diferença de 2. Para achar o próximo a gente teve uma diferença aqui de 8. Né, do 7 para 11, e o próximo teve uma diferença aí de, observe, do 7 para 11 a gente teve uma diferença de 4, né? Então olha só, recapitulando, do 4 para o 5 teve uma diferença de 1,
do 5 para o 7 de 2, do 7 para o 11 de 4 e do 11 aí para o 19 de 8. Então temos diferença 1, 2, 4, 8, né? Então se observa que forma uma PG, né? Temos um 1, né? 1 vezes de 8, 2, 2 vezes de 8, 4, 4 vezes de 8, 8, 8 vezes de 8, 16, 16 vezes de 8, 32 e assim vai. Então ficou simples agora, né? Como do 4 para o 5 a diferença é 1, depois é 2, depois é 4, depois é 8, então a próxima diferença aí vai ser 16. Assim segue que o valor de x seria aí 19 mais 16, que daria aí 35, tá? Então o valor do x aí é 35. Olha só, eu não gosto muito de questões com sequência, né? Perguntando qual é o próximo símbolo. Por quê? Uma das dicas de filme que eu dei aí para assistir foi o filme Enigmas de um Crime. E esse filme ele me informou algo bem interessante, que é o seguinte: dado uma sequência, na verdade, qualquer termo, qualquer coisa, qualquer objeto pode ser o próximo. Por exemplo, aqui na sequência, dá uma sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 x. Quem é x? Né? Então, seguindo a ideia do filme, x pode ser qualquer número. Eu posso dizer aqui que x é qualquer valor e consigo justificar esse valor. A mesma coisa na questão anterior, tá? Eu disse que era 35, mas se eu quisesse eu poderia dizer que era qualquer valor e conseguiria uma lógica que justificasse esse valor. Então aqui, por exemplo, o cara chega, ó, porque esse tipo de questão ele tá mais aí para pegadinha do que por raciocínio em si. Por isso que eu não gosto desse tipo de questão. Então ele pergunta quem é o valor de x. Aí o cara chega e diz: não, o valor de x é 200. E por que é 200? Porque observe que cada número, né? Ó, 2, 10, cada número começa com a letra D, né? Então 2, quando você escreve o número 2, né? Quando você escreve aí 2, ele começa com a letra D, 10 também com a letra D e assim vai. Então aqui tem todos os números com a letra D, que se iniciam com a letra D. E depois do 19, o próximo número começa com a letra D, é 200. Então, pô, sacanagem, né? Dá mais pro tipo de questão perguntando o que é o que é. Então, tipo de questão que eu acho que não usa muito a mente, o raciocínio. Então, tipo de questão que pra mim não deveria cair em concurso, essas questões de sequência. Então, na questão anterior, né, a gente vê que também pode ser qualquer coisa, né? Eu disse aqui que era 35, né? É a lógica que ele quer que a gente enxergue que é 35. Mas eu posso dizer que é 1. Então eu posso fazer 4, 5, 7, 11, 19, 1. Depois eu boto 35. Aqui eu tenho 1, 2, 3, né? 4, 5 termos. Então tem uns 5 termos, né? O sexto termo é 35. Eu digo que o sexto termo é 1. Depois coloco aqui mais 5 termos que segue essa lógica. Depois coloco 2. E assim vai. Tá? Então é algo que você pode dizer que é qualquer coisa e pode conseguir justificar. Então é um tipo de questão que eu não gosto aí que caia no concurso, não faz meu tipo. Então vamos para a próxima questão. Então temos aí o uso, vamos agora definir aí as proposições condicionais e os seus conectivos, né? Então tá aí mais uma teoria, mais uma definição. Então segue, vamos lá. Proposições condicionais e conectivas, né? Então a proposição composta se P, então Q, é chamada de condicional e é representada aí por esse símbolo, tá? Pela setinha. P, então Q. Temos outras maneiras também de enxergar isso, outras maneiras de ler isso aqui. Então vamos lá, outras maneiras, ó. Por exemplo, vamos pegar aí uma proposição P, né? A gente costuma aí representar as proposições por letra. Então essa proposição aqui, Tiago é inocente, eu representei ela pela letra P. Então temos Tiago é inocente. Já aqui eu representei por Paulo é culpado. Então temos duas proposições. Então logo dizer P, então Q, né? Esse símbolo aqui significa várias coisas. Tem várias maneiras de ver isso aqui. Uma delas é P é condição suficiente para Q, né? Outra maneira, Q é condição necessária para Q. Outra maneira, todo P é Q. Mais uma, P implica em Q, né? P implica Q. Assim temos que a causa é condição suficiente para o efeito, ó. Então quando digo aqui, por exemplo, P é condição suficiente para Q, né? Só substituir aqui as frases, né? Uma maneira resumida aí de representar as proposições, né? Então isso aqui está dizendo que Tiago é inocente é condição suficiente para Paulo ser culpado, tá ok?
Então, outra maneira, se Tiago é inocente, então Paulo é culpado. Outra maneira, P aqui, Tiago. Tiago é inocente, né? Implica Paulo ser culpado. E assim vai, tá? Então, uma das formas da gente entender o uso desses termos, condição suficiente, condição necessária, é lembrar que a causa é condição suficiente para o efeito, né? É lembrar, por exemplo, que se eu respiro, né? E então estou vivo. Se eu respiro, então estou vivo. Ou seja, respirar é condição suficiente para eu estar vivo, tá ok? Então, recapitulando, vamos lá. P, a proposição P diz Tiago é inocente, e a proposição Q diz Paulo é culpado. Então vamos lá. Algumas maneiras de ver a condicional. Então temos o seguinte: se Tiago é inocente, Paulo é culpado. Então tem a vírgula, né? A vírgula aí está fazendo tipo o papel do se, tá ok? Fica subentendido que tem aqui, ela está fazendo o papel do então, né? Então poderia ler: se Tiago é inocente, Paulo é culpado. Também poderia dizer: se Tiago é inocente, então Paulo é culpado. Então a vírgula aí, ó, ela faz o papel aí do então, né? Ela está aqui porque na verdade está omitindo aqui o então, tá ok? Próximo: Tiago é inocente é condição suficiente para Paulo ser culpado. Outra maneira de dizer isso, outra equivalência é o seguinte: Paulo ser culpado é condição necessária para Tiago ser inocente. Correr é condição suficiente para ficar cansado, né? Ou seja, basta isso, basta correr que automaticamente você vai ficar cansado, tá ok? Lembra lá de causa e efeito. E aí temos aí a tabela a verdade aí da condicional, né? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou estar falando um pouco mais da condicional, resolvendo mais questões, né? E falando um pouco mais da tabela verdade. Então ficamos por aqui e em seguida a gente continua com mais aula aí sobre raciocínio lógico, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato.